Olá, residentes! Hoje continuaremos a unidade 3 sobre legislação de segurança de barragens na nossa videoaula 2, onde continuaremos a ver algumas resoluções e portarias que surgiram após a Lei de Segurança de Barragens de 2010. Então, em dezembro de 2015, tivemos uma resolução da ANEEL, onde a ANEEL ela pegou vários critérios já estabelecidos nessa lei, nas resoluções 143 e 144 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e focou nas barragens para geração de usinas hidrelétricas. Então, ela definiu regras para classificação, para elaboração do plano de segurança com estruturas e prazos, realização das inspeções de segurança regular e especial, plano de ação de emergência, realização da revisão periódica de segurança com conformidade com a lei de 2010. Então, todos esses tópicos aí, ela tratou aí nessa resolução. Então, ela editou aquele quadro para classificação das estruturas, que eu mostrei para vocês da resolução de 143, visando adequar a realidade das barragens de energia elétrica. Por quê? Porque normalmente as barragens de energia elétrica são as maiores barragens dentre os barramentos existentes. Então, algumas características ali precisaram ser melhoradas, ou colocadas dentro do contexto das barragens de energia elétrica. Então, lá daquele quadro que vimos que chegávamos numa categoria de risco alto, médio ou baixo e num dano potencial associado alto, médio ou baixo, temos uma matriz de classificação, que vai ser o resultado final do exercício de vocês, onde vocês vão dizer, então, se a nossa categoria de risco era alta e o nosso dano potencial era alto, a classificação dessa barragem é A. Se eu tenho um dano potencial médio e uma categoria de risco alta, essa barragem está numa classificação B. Então, o resultado final da classificação do dano potencial e da categoria de risco é essa classificação em A, B ou C, no caso de barragens de energia elétrica. Vamos ver mais para frente que outros tipos de barragem a gente não vai aí apenas até o C. Então, aquela tabela, não vou ficar explicando de novo, é a mesma que a gente viu na resolução, com pontuações distintas, mas tudo funcionando da mesma forma que a gente já viu. Características técnicas, estado de conservação, plano de segurança da barragem, classificação quanto ao dano potencial associado. Então, a mesma ideia que a gente viu lá na resolução, mudando aí alguns critérios. Então, essa resolução colocou também que a elaboração do plano de segurança compete ao empreendedor e que para as barragens, então, lá da nossa classificação, classificadas como A ou B, deverão ser elaborados estudos de rompimento e propagação da cheia associada. Então, num caso de ruptura, até onde essa onda iria, qual altura ela atingiria, esse estudo de propagação para saber o que a jusante seria atingido num eventual rompimento. A área de abrangência desses estudos deve compreender também as barragens de jusante que disponham de capacidade para amortecimento dessa cheia, numa eventual ruptura, barragens de jusante que acabem amortecendo esse fluxo. Então, aqui tem uma figura que mostra um desses estudos feitos aí no software HackRAS, no rompimento de uma barragem e como que essa onda se desenvolve. Então, são estudos importantíssimos aí nessa questão da segurança de barragens e na elaboração do plano de ações de emergência. Ela fala também das inspeções de segurança regulares, que são realizadas por equipe de segurança de barragens, aí da própria barragem. Ela deve abranger todas as estruturas do barramento do empreendimento e é responsabilidade do empreendedor adotar os procedimentos que julgar conveniente. A periodicidade varia, então, com a classificação da barragem. Por isso, muito importante essa classificação. Então, se eu tenho uma barragem com categoria de risco alto e dano potencial alto, eu classifiquei ela como A, eu preciso fazer a inspeção regular a cada 6 meses. Isso é um mínimo. Obviamente, se tiver algum fato, algum evento que necessite, esse período é reduzido. E lá na categoria C, isso aumentaria para 2 anos. As inspeções de segurança especiais, elas são realizadas por equipe multidisciplinar de especialistas
e elas visam restabelecer ou manter o nível de segurança da barragem à categoria normal. Então a categoria normal está tudo funcionando de acordo, né? Quando eu vou tendo algum evento, algo que fuja do rotineiro de operação, eu tenho outras categorias alerta, emergência, e eu preciso sempre que eu subo de categoria tentar voltar para essa categoria normal, e para isso servem as inspeções de segurança, que também são realizadas após a ocorrência, então, desses eventos excepcionais, que podem ser abalos sísmicos, galgamento, cheia, operação hidráulica do reservatório em condições excepcionais, algo que não é o comum da operação, né? E a ANEEL pode solicitar que seja feita essa realização dessa inspeção de segurança a partir de alguma denúncia ou de resultado de fiscalização, né, de fiscalização em campo, algum comunicado que tenha surgido uma necessidade, então a ANEEL pode pedir que essas inspeções sejam realizadas. Depois dessa resolução da ANEEL, coloquei aqui uma resolução da ANA, a resolução 236, que é de 2 anos depois, 30 de janeiro de 2017, que estabelece também a periodicidade de execução, atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, conteúdo mínimo do plano de segurança de barragens, das inspeções de segurança regular e especial, da revisão periódica de segurança de barragem e do plano de ação de emergência. Então, essas resoluções elas vão se complementando, né? Algo não estava ainda funcionando para as barragens fiscalizadas pela ANA e surgiu essa necessidade de uma outra resolução. Então, aquela tabelinha que a gente viu da classificação das barragens, aqui na ANA a gente já vê que a gente tem até a categoria, a classe D, né? Lá na ANEEL era até a classe C. Então, discriminaram 4 classes, distintamente da ANEEL, que são 3, e das barragens de mineração, que são 5, né? Vão até a letra E. Então, aqui a gente tem uma categoria a mais nas barragens fiscalizadas pela ANA. Então, é sempre importante, né, para cada situação saber qual é o órgão fiscalizador para buscar a maneira correta de fiscalização, né? Então, ela estabeleceu que o plano de segurança de barragens ele deve ser composto por 6 volumes, né? Um primeiro com informações gerais do empreendimento, o segundo documentação técnica do empreendimento, o terceiro planos e procedimentos, quarto, registros e controles, quinto, revisão periódica de segurança de barragem e o sexto, o plano de ação de emergência quando exigido, né? Porque as classes menores ali não necessitariam ter esse plano de ação de emergência. E ela coloca aqui uma outra periodicidade dessas inspeções regulares, né? Então, para a categoria de risco alto e dano potencial alto, eu teria aí uma periodicidade anual para inspeção regular, né? E isso se repete para todos, com exceção ali do dano e categoria de risco baixo, que seria a cada 2 anos, né? E essas inspeções de segurança teriam como produtos finais a ficha de inspeção preenchida, relatório de inspeção regular e extrato de inspeção de segurança regular da barragem. Todos esses documentos que vão sendo gerados em cada inspeção, em cada relatório, entram naquele relatório final de segurança que vai lá para o governo. Então, o objetivo dessas revisões é verificar o estado geral da segurança da barragem, né, das revisões periódicas de segurança da barragem, considerando o atual estado da arte para critérios de projeto, atualização dos dados hidrológicos e alterações das condições a montante e a jusante da barragem. Então, eu fiz o projeto considerando uma cheia, pode ter mudado isso, né, os fatores hidrológicos aí, as características que eu tinha no meu Vale do Jusante, eu podia antes não ter população e agora ter, e tudo isso então precisa ir sendo atualizado ao longo aí da vida útil da barragem, né? Essa revisão tem como produtos finais o relatório que corresponde ao volume 5 do Plano de Segurança de Barragens e um resumo executivo da revisão periódica que deve ser enviado à ANA em até 60 dias após a elaboração do relatório. Então, essa revisão ela examina toda a documentação da barragem, né, em especial esses relatórios de inspeção, todos os procedimentos de manutenção e operação adotados pelo empreendedor e faz uma análise comparativa do desempenho da barragem com resultados anteriores de outras revisões, né? Então, aqui também tem a periodicidade dessas revisões, que é um pouquinho maior, né, sendo o mínimo a cada 5 anos para a categoria de risco alto e dano potencial associado alto. Mas também pode ser feito aí em situações específicas num prazo menor, né?
O plano de ação de emergência, né, então é exigido pela ANA para as barragens com classe A e B e deve conter minimamente apresentação e objetivos do PAI, identificação e contatos do empreendedor, do coordenador do PAI e das entidades constantes no fluxograma de notificação, descrição geral da barragem e estruturas associadas, incluindo acessos a barragens e características hidrológicas, geológicas e sísmicas, recursos materiais e logísticos na barragem, classificação das situações de emergência em potencial conforme nível de resposta, procedimentos de notificação, incluindo fluxograma de notificação e sistema de alerta. Por que tem tudo isso? O PAI é um documento que ele vai ser acessado em situações de incidente ou acidente, né? Não necessariamente por profissionais que trabalhem ali na barragem. Então, Defesa Civil, todos os órgãos envolvidos nisso têm que ter acesso, né? Isso tem que estar numa linguagem que todos consigam compreender. Então, é um documento que ele realmente tem muitas informações. Responsabilidades no PAI. Qual que é a responsabilidade do empreendedor, do coordenador, da equipe técnica, da Defesa Civil? O que cada um faz numa situação de emergência? Síntese do estudo de inundação, daquela onda que é gerada jusante com os respectivos mapas, indicação das AS, que são as zonas de autossalvamento, e pontos vulneráveis potencialmente afetados. Plano de treinamento do PAI, né? Então, todos os envolvidos precisam ser treinados para situações de emergência, meios e recursos disponíveis para serem utilizados em situações de emergência, formulários de declaração de início de emergência, de declaração de encerramento da emergência e mensagem de notificação, e relação das entidades públicas e privadas que receberam cópia do PAI com os respectivos protocolos de recebimento. Então, prefeituras, todos os órgãos envolvidos ali no entorno, né, precisam ter uma cópia aí desse documento, né? E ele também precisa estar disponível na residência do coordenador do PAI, nas prefeituras dos municípios que sejam abrangidos, na Defesa Civil dos municípios e estados que sejam abrangidos, né? Então a gente sabe quais são abrangidos através daquele estudo da propagação da onda, nas instalações dos empreendedores de barragens localizados na área afetada por um possível rompimento, né? Então é algo aí bem abrangente mesmo e precisa ser muito bem detalhado para que se tenha êxito, né, nessas situações de controle de uma emergência. A próxima portaria que eu coloquei aqui é da Agência Nacional de Mineração, já de 2017. Então, essa portaria, ela adequou tudo isso às barragens de mineração, que tem aí um comportamento, métodos construtivos bastante distintos das barragens de acumulação de água, né? Então, ela estabeleceu periodicidade, qualificação dos responsáveis, conteúdo mínimo, nível de detalhamento do plano de segurança, mais ou menos como as demais, plano de ação de emergência mais voltado aí às barragens de mineração, né? Então, diferentemente das de acumulação de água, o cadastramento das barragens de mineração na Agência Nacional é obrigatório, né? Não é acima de 15 metros, por exemplo, para toda e qualquer barragem de mineração. E deverá ser efetuado pelo empreendedor por meio do Sistema de Informação de Barragens de Mineração. Então, eles têm um sistema próprio para barragens de mineração. E aqui a gente tem a mesma tabelinha, que eu já comentei para vocês, que tem 5 classes quando a gente está falando aqui das barragens de mineração, né? Então, eu iria aqui até a classe E, de classificação aí dessas barragens. Mesma ideia que a gente viu, então, lá nos exercícios que vocês farão, tem uma classificação para vocês fazerem de barragem de mineração, que vocês vão pegar dessa resolução, e outra é uma barragem para geração de usina hidrelétrica, de energia elétrica, onde vocês pegarão da resolução da ANEEL, né? Então, aquela mesma classificação, categoria de risco, dano potencial associado, né? Chegando aí em cada tabelinha, onde vocês vão buscar essa pontuação, né? Então, essa portaria atualizou de novo esses dados, né? E ela coloca que para barragens, isso é bem interessante, classificados com DPA alto ou com existência de população ajusante com pontuação 10, características técnicas com método construtivo contendo pontuação 10, método construtivo que contém essa pontuação 10 é o método construtivo de alteamento a montante, que a gente viu lá no início, onde a gente colocava os diques acima do próprio resíduo, né? Do próprio rejeito depositado. Então, ele tem um risco maior que as demais e a pontuação dele é 10. Então, para essas situações, o empreendedor é obrigado a manter um monitoramento e acompanhamento integral
adequado à complexibilidade dessa estrutura, né? Então deve ter um vídeo monitoramento 24 horas por dia da sua estrutura, devendo ser armazenado pelo empreendedor pelo prazo mínimo de 90 dias, então isso precisa ser bem monitorado. O plano de segurança vai conter aqui 5 volumes, informações gerais, planos e procedimentos, registros e controles, revisão periódica de segurança de barragem e o plano de ação de emergências para barragens de mineração, que tem aí algumas diferenças, né? Então essa revisão periódica da segurança de barragem, ela tem que ser executada quando ocorrerem modificações estruturais, como alteamentos ou modificações na classificação dos rejeitos, então as barragens são alteadas ao longo do tempo, sempre que isso acontecer é preciso ser feita uma outra revisão. Barragens alteadas continuamente, independente do dano potencial associado, a gente precisa então executar essa revisão a cada 2 anos ou a cada 10 metros alteados. E retomada, né, de alguma barragem, é comum que alguma barragem antiga seja retomada, né, para ser utilizada, também deve ser feita essa revisão. E por último, em função da periodicidade máxima, em função do DPA, caso não se tenha entrado em nenhuma situação dos 3 primeiros itens, então para um DPA alto seria a cada 3 anos, médio 5 e baixo a cada 7 anos a periodicidade. Já as inspeções regulares de segurança de barragem, elas compreendem, aqui é um pouquinho diferente das de acumulação, elas compreendem as fichas de inspeção, relatório de inspeção regular, declaração da condição de estabilidade, né? Então esse é um documento que não existe nas de acumulação, bem importante, além do preenchimento do extrato de inspeção regular quinzenalmente no sistema de informação. Então esse relatório e a declaração de condição de estabilidade da barragem, ela deve ser entregue em setembro de cada ano e é elaborado obrigatoriamente por equipe externa contratada, né? Então uma outra empresa que vai dizer que a barragem está ok em função do dimensionamento, critérios de projeto, toda a parte aí de cálculo de estabilidade dessa barragem. Os demais documentos têm entregue em março e podem ser elaborados por a própria equipe de profissionais aí do empreendimento, né? E a não apresentação dessa declaração de condição de estabilidade causa a interdição imediata da barragem de mineração, né? Então a importância das empresas envolvidas aí que declaram as condições de estabilidade dessas barragens. O relatório de inspeção regular, então ele precisa ter a identificação, né, do representante legal do empreendedor, da equipe externa contratada para elaborar esse relatório, descrição das inspeções quinzenais e análise da estabilidade da barragem de mineração, né, que vai, como se fosse uma memória de cálculo de todo o dimensionamento, que vai concluir pela declaração da condição de estabilidade em função dos fatores de segurança, e dizia nessa lei aqui da norma 13028, que é uma norma aí da NBR. Caracterização dos rejeitos, né, natureza, granulometria, enfim, e suscetibilidade dos rejeitos ao fenômeno da liquefação. Lembram lá? A gente falou de Brumadinho e Mariana da liquefação. A declaração da condição de estabilidade, ciente do empreendedor ou de seu representante legal e níveis de controle da instrumentação. Até quando pode ir, até que valor pode ir a leitura do meu piezômetro, do meu extensômetro, o que ainda está dentro dos padrões de segurança definidos. Então aqui é uma imagem do que é essa declaração de condição de estabilidade, né? Então todos os dados, declaro para fins de acompanhamento, tal, local, data e nome aí de quem está dando essa declaração. Após, então, os acidentes, né? Após principalmente o acidente que aconteceu no início de 2019 de Brumadinho, foi publicada essa lei, é uma lei estadual de Minas Gerais, a Lei 23.291 de 2019, foi publicada em 25 de fevereiro de 2019 e a principal contribuição dela foi a extinção do método de alteamento a montante, que era o método construtivo dessas duas barragens aí mais recentes que tivemos rompimento no nosso país. Então o artigo 13 diz: fica vedada a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinada à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento de montante. No entanto, a concessão dessa licença
de barragem de mineração com método de alteamento a montante já estava suspensa desde 2016. Então, nenhuma barragem nova, né, conseguia licença para ser alteada pelo método de montante. Mas existiam e existem diversas barragens, né, já em funcionamento, anteriores, mais antigas, que utilizam, né, esse método de alteamento a montante. Ela coloca, então, que o empreendedor fica obrigado a promover a descaracterização das barragens inativas de contenção de rejeitos ou resíduos que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento a montante. Então, é comum, né, em barragens de rejeito que ela atinja o seu nível máximo, que eu consigo colocar os rejeitos, e ela fica lá, esperando, né, que esses rejeitos percam aí seu potencial danoso. E o que está dizendo aqui que mesmo essas barragens inativas, elas precisam ser descaracterizadas. O próximo ponto diz que o empreendedor responsável por barragem alteada pelo método a montante, que ainda esteja em operação, tem até 3 anos contados da data de publicação dessa lei para migração para tecnologia alternativa de acumulação ou disposição de rejeitos e resíduos e descaracterização da barragem. E o empreendedor enviará ao órgão ou à entidade ambiental competente no prazo de 90 dias contado da data da publicação dessa lei, cronograma contendo o planejamento da execução das obrigações previstas. Então essa lei, ela foi vista com receio, né, porque diversas barragens estavam em operação desse jeito, e 90 dias depois é necessário entregar um cronograma de como essas barragens serão descaracterizadas, né? Como a gente desmanchará, descomissionará essas barragens, que é o termo que utilizamos, dentro de até 3 anos. Né? Então, isso é um prazo muito pequeno, né? Não se tem profissionais e condições de descomissionar todas essas barragens em 3 anos. Então, isso gerou grandes discussões, né, do meio técnico, do governo, para tentar achar um meio termo aqui, para sim descomissionar essas barragens, mas não fazer com que isso nos trouxesse um problema ainda maior, porque se esses descomissionamentos de barragens envolvem muitos profissionais, não são conceitos tão simples para ser feito de uma forma não tão bem planejada, né? Então, além disso, essa resolução, ela vedou a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem, de qualquer tipo de barragem, em cujos estudos de cenários de ruptura seja identificada a comunidade na zona de autossalvamento. Né? Então, devido a muitas populações atingidas, o que é a zona de autossalvamento? É a porção do vale ajusante da barragem em que não haja tempo suficiente para uma intervenção da autoridade competente em situação de emergência. E isso a gente define como a maior distância entre 10 quilômetros ao longo do curso do vale ou porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação num prazo de 30 minutos, que também é definido nos estudos de propagação de onda. Então, isso também ficou vedado aqui nessa resolução. Então, para tentar, né, achar um meio termo, como eu falei, para fazer esse descomissionamento de todas essas barragens alteadas pelo método de montante, surgiram diversas resoluções, né, e eu coloquei aqui para vocês a última, que foi de agosto de 2019, que falou um pouquinho sobre esse descomissionamento. Então, essas barragens alteadas pelo método de montante, elas apresentam sim um risco maior, né, mas se forem seguidos todos os procedimentos de segurança, de drenagem, elas poderiam operar aí com segurança, né? Mas enfim, como não é o que tem sido observado nos últimos anos, né, se optou então por não se utilizar mais esse método de alteamento. Então essa resolução de agosto de 2019, ela estabeleceu medidas regulatórias, objetivando assegurar a estabilidade dessas barragens, né, construídas pelo método de montante. Então, de novo, né, porque isso aqui é uma resolução nacional, a que a gente viu anteriormente era do estado de Minas Gerais, fica proibida a utilização desse método de montante em todo o território nacional. Quanto aos fatores de segurança, que chegamos no dimensionamento dessas barragens, essa resolução coloca que cabe ao auditor calcular os fatores de segurança para as barragens de mineração, independente do método construtivo adotado, com base na norma brasileira, nas normas internacionais e nas boas práticas de engenharia.
e ela exige para que nas análises de estabilidade com rejeitos suscetíveis à liquefação na condição não drenada, um valor de segurança superior a 1,3 para resistência de pico. Então esse valor anteriormente, normalmente ele girava em torno de 1,1. Então essa resolução aumenta esse fator de segurança para aumentar, né, a segurança envolvida nesses processos de liquefação dos rejeitos. Nos casos que o fator de segurança nas condições drenada ou não drenada esteja momentaneamente abaixo desses valores mínimos estabelecidos na norma brasileira, a barragem deve ser imediatamente interditada. E quanto ao descomissionamento, para fecharmos aí essa ideia, ela colocou então, dividiu, né, em mais situações, que até 15 de dezembro de 2019, desse ano, seria necessário concluir projeto técnico executivo de descaracterização da estrutura, né? Até 15 de setembro de 2021, daqui 2 anos, concluir as obras do sistema de estabilização da barragem existente ou construção de nova estrutura de contenção situada jusante, né? E aqui seria uma descaracterização por prazos em função do tamanho de cada reservatório, né? O que fica mais razoável, não dá o mesmo prazo para barragens aí de diferentes tamanhos. Então, até 15 de dezembro seria o prazo para descomissionar as barragens, 15 de dezembro de 2022, com volume menor que 12 milhões de metros cúbicos, 25 entre 12 e 30 milhões de metros cúbicos e 2027 volume acima de 30 milhões de metros cúbicos. Então, se aumentou o prazo para as barragens aí com reservatórios maiores do que essa lei que saiu em fevereiro. Então a gente nota, né, aqui estão as referências, que é um assunto que está ainda sendo muito discutido, né? Está no governo, estão saindo aí novas resoluções, novas leis, né? E é importante que acompanhemos o desenvolvimento de tudo isso, porque esses acidentes têm que servir para melhorar a nossa engenharia, o nosso comportamento e a cultura de todas as pessoas frente a esses acidentes. Obrigada e até a unidade 4. Até mais.